Bom, na edição deste dia 31 de maio de 2016, Dia Mundial de Combate ao Fumo, instituído pela ONU, nós estamos com uma convidada aqui que vai tratar desse tema, esse assunto que cada vez mais a nossa sociedade tem discutido, tem avaliado, tem analisado, e se tem bastante agora essa mudança de comportamento, né, na questão da aceitação do fumo como uma ação que as pessoas às vezes cometem e que agora tem na Organização Mundial de Saúde uma clareza assim, muito grande com relação aos problemas, os malefícios que isso causa à saúde. Nesse Dia Mundial de Combate ao Fumo, nós temos a presença da doutora Joana Rubischini Teixeira, que é médica, ela é clínica geral, atua aqui em Tupã-Siretã, ela é formada pela Universidade de Caxias do Sul, atende em Tupã já há cerca de 1 ano e meio, né, participa ali junto ao posto de saúde do bairro Marcial Terra, junto aos plantões no Hospital do Caridade Brasília Terra, e é coordenadora do GAT, que é o Grupo de Apoio ao Abandono do Tabagismo. Esse grupo que foi criado há pouco aqui em Tupã-Siretã, ainda está nas suas primeiras turmas aí, e que tem como objetivo auxiliar as pessoas que queiram deixar de fumar. Com esta condição, com essa informação que ela tem e por essa sua atividade nesse meio, eu ouvi aqui no programa da Rádio Tupã, no horário da Prefeitura, divulgando, convidando as pessoas que queriam participar do grupo de abandono do cigarro, ouvi essa informação e convidei a doutora Joana, e ela está aqui presente para a gente falar um pouquinho sobre o grupo, sobre o tabagismo, sobre, enfim, o fumo e a importância das pessoas a participarem desse grupo. Doutora Joana, muito obrigado pela sua presença. Um bom dia, como é que está? Tudo bem? Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Tupã. Eu me sinto lisonjeada por estar aqui com vocês hoje e vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto que eu considero muito importante, um assunto de prevenção, de saúde pública. Bem, a senhora é clínica geral, atua no bairro Marcial Terra aqui em Tupã, como eu falei, nos plantões do hospital, já está há 2 anos e pouco aqui em Tupã, 1 ano e meio aqui em Tupã. Mas o que levou, por que a senhora resolveu criar um grupo de apoio às pessoas que queiram parar de fumar? Esse grupo surgiu de uma iniciativa do governo, né, federal. Esse projeto, na verdade, é um projeto mundial, criado pela Organização Mundial da Saúde, que o Brasil ele tem um acordo internacional e ele começou a agir em ações de controle do tabagismo. Então, segundo a Organização Mundial da Saúde, o tabagismo é a principal causa de morte evitável no mundo. Estima-se que 1 a cada 2 pessoas que fuma vai morrer em decorrência de uma doença provocada pelo cigarro. Então, no mundo, no Brasil hoje, como o enfoque é muito curativo, eu acho que ações preventivas são importantes também e devem ser lembradas, reduzindo o sofrimento, reduzindo doença e reduzindo mortes. Bem, aqui em Tupã nós temos o GAT, que é o Grupo de Apoio ao Abandono do Tabagismo. Como é que ele nasceu, como é que ele está funcionando? Então, o GAT ele é um grupo multidisciplinar, ele é composto por mim, que sou médica, porque tem que ter prescrição de medicação, ele é composto por uma enfermeira, por 5 agentes de saúde. Na verdade, toda a equipe, inclusive o dentista do posto Marcial Terra, terão participações. O grupo ele se dá de uma maneira do encontro semanal. Serão 4 encontros no primeiro mês e 1 encontro no segundo mês, a partir do segundo mês de manutenção, um encontro mensal. Nesses encontros são abordados vários tipos de assunto, por exemplo, que o tabagismo é uma dependência química, que a dependência química é causada pela substância nicotina, que contém no cigarro, que o cigarro tem 4.700 substâncias tóxicas, que 60 delas podem provocar câncer, e o enfrentamento dessa dependência, né? Porque o cigarro, no primeiro momento, ele traz para as pessoas um prazer. As pessoas não iam fumar se não fosse uma coisa boa no primeiro momento. Mas a gente está ali mostrando para elas que a longo prazo esse hábito pode ser muito prejudicial.
Então a gente apoia, a gente escuta, a gente vê as dificuldades de cada um. O grupo é uma coisa muito interessante, porque cada um vai comentando coisas particulares, individuais, mas que, na verdade, são incomuns com um participante e outro. Eles formam esse grupo de apoio, né? Então isso é bem legal. Bom, quem está falando aqui é um ex-fumante. Eu fumei por alguns anos, parei de fumar, não tive até tanta dificuldade, mas convivo com muitas pessoas que tiveram, têm e alguns até não conseguiram largar o cigarro mesmo, tendo acompanhamento médico, usando todos os recursos que a medicina oferece para tentar parar de fumar. Quer dizer, não é uma coisa fácil, a gente sabe que isso é um vício bastante difícil. Doutora, vamos falar um pouquinho do fumo, do que ele causa no organismo, né, os malefícios que ele faz, por que a sociedade voltou-se tanto contra o fumo agora mundialmente, né, e o Brasil, pelo que eu sei, é um dos líderes nisso no mundo aí, né. Nos fale um pouquinho do fumo, do malefício dele, por que a pessoa tem tanta dificuldade em parar de fumar? Então, vou comentar uns dados aqui que eu acho interessante. Segundo o The Lancet, que é uma revista importante no meio médico, o Brasil é o país que mais conseguiu a redução de fumantes no mundo em 20 anos. Reduziu de 34,8% para 14,7%. Parece pouco, mas representa 29 milhões de pessoas fumando no Brasil. Essas pessoas podem vir a adoecer e necessitar de tratamento. Então, quais são as principais doenças que o cigarro provoca? Desde dos primeiros segundos, a nicotina ela entra em 5 segundos no cérebro e já provoca alterações de comportamento também, porque a nicotina é uma substância estimulante. Então, por ser essa substância estimulante, pode, nos primeiros segundos já altera a pressão, então aumenta a pressão sanguínea, acelera o metabolismo, então vocês percebem que a pessoa que fuma ela é mais magra do que as pessoas que não fumam. Isso a longo prazo pode vir a ter consequências, por exemplo, como o aumento das doenças cardíacas, né? O aumento da pressão leva a um aumento da doença cardíaca, pode levar a um aumento do AVC, que é acidente vascular cerebral, que vulgarmente falam o derrame cerebral. Além disso, pode provocar diversos tipos de câncer, né? Por causa das 60 substâncias cancerígenas encontradas na fumaça do cigarro. Então, o cigarro é vinculado com o câncer de boca, câncer de laringe, câncer de faringe, câncer de pulmão. Em 90% dos casos, as pessoas que têm câncer de pulmão fumavam, tá? Somente 10% das pessoas que possuem câncer não fumam. Então, ele tem uma relação muito direta com o câncer. Câncer de pulmão, câncer de bexiga, câncer de rim, câncer do colo de útero. Então, são diversos estudos falando sobre as doenças e comprovando já essa relação direta do cigarro e essas doenças. Por que a pessoa tem tanta dificuldade em largar o cigarro? Por que as pessoas não conseguem? A gente, conversando, a senhora mesmo me passou esse dado antes de nós entrarmos no ar aqui, conversando com as pessoas que procuram lá para participar do grupo, quase que todas elas dizem que querem parar de fumar, né? Mas não conseguem. Qual é a dificuldade maior? É que a nicotina, ela causa uma substância principal que causa dependência química do cigarro. Ela provoca esses sintomas da falta dela, uma irritabilidade, uma sensação de desconforto. Então, o cigarro, ele é vinculado à dependência química através da substância nicotina. Além disso, tem uma dependência psicológica, porque tem muitas pessoas que usam o cigarro em situações de estresse, situações, por exemplo, acham que o cigarro é um companheiro, como para combate à solidão, acham que o cigarro é um amigo, porque naqueles segundinhos ali que a pessoa acende o cigarro, ela sente prazer, então elas começam a fazer um vínculo com o cigarro como se fosse um amigo. Também existe uma dependência que é a dependência comportamental, porque a pessoa repete muitas vezes aquele
movimento de pegar o cigarro, de acender o cigarro, tragar o cigarro. Observem que os outros tipos de substância que causam dependência, por exemplo, a cocaína, o álcool, a pessoa não vai ficar o tempo inteiro bebendo ou fazendo uso da substância. E o cigarro não. Tem pessoas que fazem repetidamente aquele movimento muitas vezes ao longo do dia. Então, é como se, quando a pessoa para de fumar, é como se faltasse alguma coisa. Faltasse uma muleta, um braço, uma perna deles, porque eles estão tão acostumados com aqueles hábitos, com aquela rotina, que fica muito estranho. Então tem todos esses tipos de dependência e acredito que seja por isso que é tão difícil de parar de fumar. Muito bem. Eu lembro que quando eu parei de fumar, uma das coisas que mais me deixava ansioso era eu não sabia o que fazer com as mãos, às vezes, né? Porque eu estava sempre com um cigarro na mão, então tinha uma coisa mais que a gente estava fazendo. E também procurei cortar alguns hábitos que eu tinha, por exemplo, tomar o chimarrão sempre eu acompanhava com cigarro, o cafezinho sempre me acompanhava com cigarro. Então, por um período, eu tive que me abster disso para não estimular o voltar a fumar, né? Então, as pessoas têm essa questão química e também psicológica, doutora. Com certeza. No grupo foi bem interessante, então as pessoas relatam, né, as associações que elas fazem. Teve uma senhora, não vou dizer o nome, mas ela vai saber quem é. Ela disse que ela pegava o telefone e ela acendia o cigarro. Às vezes ela não tinha nem para quem ligar, mas ela pegava o telefone e acendia o cigarro. Outras pessoas têm muito associado com o café, o chimarrão, depois das refeições. Então isso é uma importante observação que a pessoa deve fazer, que quando ela for reduzir, no primeiro momento, então que ela reduza também os hábitos associados. Então, se ela fuma sempre quando toma um café, então ela tem que reduzir o cigarro e reduzir o café, principalmente no primeiro mês. Uhum. Né? Não significa que vá abandonar do café ao longo da vida, mas o primeiro mês ele é mais difícil em questão da abstinência do cigarro. Sim. Então isso é uma coisa, um fato importante de se observar. Nós estamos conversando com a doutora Joana Rebuschini Teixeira, médica que é coordenadora do grupo de apoio ao abandono do tabagismo aqui em Tupã-Siretã. Eu vou fazer um rápido intervalo comercial. Logo após o intervalo vamos falar um pouquinho mais também sobre o grupo, as formas como as pessoas podem participar. Nós estamos tendo já um grupo funcionando aqui em Tupã e que pode auxiliar as pessoas que queiram parar de fumar. Um rápido intervalo, eu já retorno. Em nome de Farmácias Associadas, aqui você tem amigos. Farmácias Associadas em Tupã é Farmácia Econômica. Riedel Máquinas Agrícolas, sua concessionária Stara para Tupã-Siretã e região, orgulho de ser brasileira. E de Delta Sul, no mês das mães, aproveite, é o último dia do mês das mães, você tem promoções ainda à sua disposição na Delta Sul. Um rápido intervalo, eu já retorno.